8h42, estamos de volta com o programa Sul Notícias e agora nós falamos sobre segurança pública. Eu recebo aqui nos estúdios da TV Sul Catarinense o doutor Jair Pereira Duarte, deu um branco rápido, delegado de polícia aqui de Araranguá, da comarca de Araranguá, que vem conversar conosco sobre uma série de questões envolvendo a segurança pública. Entre elas, algumas mudanças recentes na legislação e decisões judiciais que alteraram a legislação e que precisam ser de conhecimento geral, principalmente das forças de segurança, para que nenhuma prova possa vir a ser anulada e as circunstâncias do processo de captura, investigação e efetiva condenação dos marginais e criminosos possa ter efetividade. Muito bom dia, doutor Jair, obrigado pela sua presença. Fico muito feliz de poder conversar com o senhor sobre temas que eu penso que são muito sensíveis e muito caros à sociedade, neste momento em que há uma sensação não de insegurança em relação ao trabalho da polícia, mas insegurança em relação ao efetivo cumprimento das penas e da efetiva condenação dos marginais que acabam gerando prejuízo, danos, tanto emocionais quanto financeiros para a sociedade. Eu gostaria de começar essa nossa conversa falando sobre essas modificações recentes da legislação, tem também a questão de alterações que aconteceram por decisões judiciais. Quais são os principais elementos que o senhor observa nesse momento e que são importantes serem observados para que a efetivação da polícia na rua, através da investigação, aconteça e possa ter efetividade na ponta desse processo? Bom dia. Bom dia, Xixo. Obrigado pelo convite para participar do teu programa aqui. Então, a polícia, ela trabalha na fase investigativa. Ela trabalha, assim, com a lei de uma forma mais crua, não entra muito em detalhes de redução de penas, por exemplo, a causamento de pena. A gente investiga o fato. Depois, aí, na fase processual, sim, que se aprofunda mais essa parte aí, tanto da defesa quanto da acusação. Mas a polícia, ela tem que estar atualizada, tanto na parte da doutrina, acompanhar a doutrina, na parte da jurisprudência, como na parte da legislação. Por quê? As mudanças vêm acontecendo, se a polícia não se atualizar, qualquer detalhe na fase investigativa, ela pode gerar uma nulidade depois lá na frente, né? Por exemplo, uma prova que a gente coleta com uma violação do domicílio, por exemplo. Ela, até na fase policial, por exemplo, uma prova documental, por exemplo, coletada com uma violação do domicílio sem autorização judicial. Há todo o processo, mas toda a investigação, vai haver o processo, e depois essa parte é levantada. Como diz a teoria dos frutos da árvore envenenada da Corte Americana, a partir daquela prova, todas as provas decorrentes daquela ilícita, ela anula todas as demais, né? Então, todos os frutos decorrentes a partir daquela prova ilícita vão ser anuladas. Então, é isso que a polícia observa e tem que estar se atualizando. A legislação, elas costumam mudar com muita frequência. A jurisprudência também tem suas mudanças, vão interpretando a legislação, e aí podem acontecer as nulidades se a polícia não observar esses detalhes. Isso, inclusive, na questão do flagrante. Se o ato foi pego em flagrante, também acontece essa possibilidade de nulidade por não haver um mandado antecipado para poder entrar na residência? Depende das situações, né? Existem situações, porque a própria Constituição autoriza a entrada em residência em situações de flagrante, por exemplo, né? Ou com ordem judicial durante o dia, ou até à noite. Se o morador autorizar a entrar na residência e dentro encontrar objetos ilícitos, ele pode ser preso. É válido. Situações de flagrante. O flagrante, quando ele está acontecendo, autoriza a pessoa a entrar na residência, e é uma norma constitucional. Então, mas existem também situações, por exemplo, se não é uma situação de flagrante e um policial entrar numa residência, coletar qualquer informação ali, a partir daquela prova ilícita, sim, vão ser anulados os demais atos. Como se, por exemplo, uma ação da Polícia Militar, vamos dizer, de uma solicitação, uma ocorrência que aconteceu, a Polícia Militar foi até a casa, chegou lá e conversou, abordou o proprietário e pediu para entrar. Sim.
e depois, naquele momento, ele concede o direito de entrar, ele permite, né, a entrada da força policial dentro da residência, mas depois lá numa audiência de custódia ou em outro processo, ou na delegacia, não, ele me pediu, mas eu fiquei com medo de não deixar, eu acabei deixando, mas eu não queria que entrasse. Isso pode desconfigurar? Isso, pode. Tem até umas porque tem essa coisa da má-fé, o marginal é marginal, ele vai agir com má-fé, via de regra. Existem situações que aconteceram comigo, da pessoa autorizar a entrar na residência, a gente aprendeu drogas, e aí na própria audiência de custódia eu observei, a pessoa disse que não havia autorizado, não havia me autorizado. Só que uma das cautelas que a gente tem é filmar, filmar as autorizações. E naquele caso era um dos que eu tinha filmado, foi juntado isso no processo, então aquela alegação de que não havia me autorizado a entrar na residência para tentar anular o processo foi por água abaixo. Né? Mas se no caso de não haver uma gravação do ato da ação no momento dela, corre-se o risco de essa colocada em dúvida, né? Há um risco, pode gerar dúvida e pode gerar um relaxamento da prisão, por exemplo. Certo. Como está hoje o processo, o trabalho da polícia em Araranguá? Como está estruturada a Polícia Civil? O que equipamentos a polícia tem em termos de físicos e humanos para atuar nas investigações? Porque a comarca que atinge Maracajá e também é Arroio do Silva, né? Qual é a força que a Polícia Civil tem para atuar no processo investigativo? Bom, nós temos assim, a estrutura da Polícia Civil aqui na região é composta da Delegacia Regional. Da Delegacia Regional, nós temos a primeira delegacia que apura mais os crimes contra o patrimônio sem violência, por exemplo, estelionato, furto. Temos a DPCAM, que é a Delegacia de Proteção à Criança, à Mulher, Idoso, Adolescente, que apura essa parte específica da Central de Polícia, que apura é um plantão, não apura, ela faz os boletins de ocorrência, os flagrantes da região. Hoje é tudo centralizado aqui. E temos a DIC, que é onde eu trabalho, então que apura os casos mais graves, que são os homicídios, os tráficos, os latrocínios, os roubos. Essa é a parte da atuação da minha delegacia, tanto em Araranguá, Maracajá, como no Balneário Arroio do Silva. E a gente hoje nós temos uma renovação das armas, temos as pistolas melhores que foram disponibilizadas, nós temos fuzis, temos calibre 12, temos a CT.40. Então, em termos de armas, nós estamos bem estruturados. Viaturas também, viaturas caracterizadas, descaracterizadas, a gente usa na investigação. E a região tem as suas equipes de investigação em cada delegacia. No Sul tem, Sombrio, Santa Rosa, Turvo. Todas as delegacias têm a sua equipe de investigação que apura os crimes locais. Ok. O que o senhor destacaria? Tem algum dado estatístico que nós poderíamos destacar como algo que chama a atenção na frequência de crimes regionais? O índice de criminalidade hoje, os que são apurados pela DIC diminuíram bastante. Diminuiu o número de homicídios, o número de roubos. Acompanha a estatística estadual? Estadual, sim. E acho que tem maior ainda aqui na nossa região. Nós temos alguns trabalhos que foram trabalhos assim, 2 anos até, em relação às facções criminosas, né? No primeiro inquérito, que a gente demorou em torno de 2 anos para concluir, foram quase 50 indiciados, né? Isso é um processo em andamento agora. Há poucos dias a gente concluiu outro inquérito de outra facção criminosa com mais 10 indiciados, e há a possibilidade também de outros trabalhos pela frente nessa razão. A gente tenta atingir assim os pontos principais da facção criminosa, que além normalmente a facção criminosa ela vai envolver o homicídio, ela vai envolver o tráfico de drogas e o uso vai influenciar na questão também do furto, porque o usuário vai acabar furtando para conseguir dinheiro para comprar, para alimentar o vício. Então, o tráfico ele é o ponto central normalmente dos demais crimes, né? Inclusive da organização criminosa. Ok. O senhor fala 2 anos para fazer uma investigação, uma apurada, indiciar todo mundo. Aí entra essa questão dos critérios e de todos os procedimentos que devem ser cumpridos para que a ação da polícia, a partir da investigação, não permita que se crie qualquer possibilidade de contestação do processo e a investigação possa efetivamente gerar um processo que traga um resultado efetivo esperado pela população, que é a prisão, que é
a condenação dos responsáveis por esse crime. Aí a dificuldade de levantar elementos está nessa necessidade de tomar muito cuidado com o procedimento da polícia. Sim, você vai ver, a gente faz uma retrospectiva aqui da Constituição de 88, por exemplo, né? Ela trouxe ali, no artigo 5º, principalmente, um rol de garantias, e essas garantias, elas foram trazidas na Constituição como forma de proteção do cidadão dos abusos de poder, né? Para evitar abusos de poder do Estado. Isso, como a gente já tinha comentado em um momento anterior do Ferraioli na Itália, é mais ou menos o que o Ferraioli lá tem esses argumentos ali, estão na nossa Constituição. O que não se pode é a gente ter aquela garantia extrema de não dar proteção à vítima em proteção do investigado, por exemplo, do acusado, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, mas tem que observar as garantias, sim. E aí que entra o ponto da investigação com os cuidados de coleta de provas, né? Devido a essas garantias que temos na Constituição, se a gente não observar essas garantias, nós vamos acabar não lidando ou jogando por terra ali um trabalho, às vezes, de 2 anos de dedicação ali de alguns policiais. A gente pode perder todo esse trabalho se não observar essas garantias. Esse garantismo, eu conversava na semana passada com uma advogada que é criminalista, né? O Código Penal e o Código... Do processo penal? O Código do Processo Penal e me fugiu agora. Mas o Código do Processo Penal, ele elenca isso e ele estabelece esses elementos que acabam incorporando esse garantismo. Mas esse garantismo não acaba, de certa forma, sendo ele muito só, olhando só um lado, como se diz, ele é monocular, porque ele só olha para um detalhe, ele amplia de maneira exagerada a garantia do criminoso em detrimento dos direitos que o cidadão tem de defesa do seu patrimônio, de defesa e garantia da sua vida e da sua família. Isso não é desestimulante para a força policial, doutor? Esse garantismo exagerado que cria diversos elementos que fazem com que o bandido não acabe não sendo preso efetivamente e cumpra o seu tempo de condenação. Bem, vamos dizer, o Código de Processo Penal ele já é desatualizado. De 1941, teve algumas modificações depois, e o artigo ali, a partir do, se não me engano, 167, ele trata da questão de provas. Então, eles trazem um elenco de provas e a forma como elas podem ser coletadas. Algumas coisas foram modificadas. Há pouco, a gente teve ali também uma alteração da questão de provas, de como se coletam as provas, e qualquer violação nesse aspecto pode gerar, sim, uma nulidade, né? A questão desse garantismo, sem dúvida, o garantismo exagerado, ele vai acabar prejudicando de alguma forma a investigação e tal, mas eu não vejo dessa forma hoje, pelo menos aqui no Poder Judiciário, esse garantismo exagerado. O que o Poder Judiciário observa muito são essas garantias que foram criadas exatamente para a questão de evitar abusos de poder, né? Evitar abusos de poder do Estado devido a um período da história, e a história vai se modificando de acordo com os anseios populares, e eu vejo que as garantias hoje são nesse sentido. Eu acho que as garantias elas trazem um equilíbrio, tanto da parte acusatória, da parte da defesa do réu, do investigado, e os aspectos, eu acho que a garantia ela acaba atualizando a polícia e colocando a polícia, assim, em seguir algumas regras e observar mais regras ainda, né? Dificulta, não há dúvidas, né? A cadeia... passa um tempo grande investigando, juntando Sim. provas, você tem certeza... está convencido de que você fez um trabalho bem feito para que aquele criminoso não faça mais mal para a sociedade. E aí esbarra em alguma questão, algum detalhe, alguma filigrana jurídica que acaba prejudicando tudo. A questão, assim, por exemplo, da cadeia de custódia hoje de coleta de provas, ela vai retardar um pouco o trabalho policial. Não há dúvidas. A forma que a gente coletava antes dessa modificação era mais rápida. Hoje, depende a situação, tem que passar pelos meios
Por exemplo, o IGP tem que passar pelo IGP primeiro, depois volta para a polícia, e isso, com certeza, a gente perde algum tempo e algumas provas acabam assim, a gente acaba não conseguindo algumas provas em razão dessa demora, né? Pode haver. Queria fugir um pouco especificamente da área da ação investigativa, se o senhor me permitir. Eu sei que o senhor é um estudioso do processo criminal, do processo da justiça criminal e também do processo judicial como um todo, do ponto de vista do trabalho da polícia. O que eu gostaria de abordar com o senhor, um aspecto é esse. A multiplicidade de polícias que nós temos. Nós temos a Polícia Ambiental, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil, nós temos a Polícia Judiciária, nós temos a Polícia Legislativa, nós temos uma diversidade de esferas de ação dentro do processo das forças de segurança no país, e aí se repercute no Estado. Aí vamos para a Guarda Municipal, que também entraria dentro dessa estrutura. Isso tudo não provoca uma questão exagerada, uma máquina muito grande, uma máquina pesada do processo investigativo que acaba gerando uma burocracia morosa no processo investigativo? Existe sim um problema em questão eu vou citar da investigação, por exemplo. Já houve casos, a Polícia Militar tem um setor de inteligência, a Polícia Civil trabalha com investigação e o Ministério Público tem também o GAECO, a Polícia Rodoviária Federal faz algum trabalho de inteligência também. A partir que eu assumi a DIC no ano de 2000, eu fiz uma mudança, né? O que eu fiz? Eu chamei a Polícia Militar e a gente começou a trabalhar em conjunto. O resultado foi muito diferente do que antes desse período. E corrobora com o que o senhor disse, que caiu a criminalidade. Diminuiu a criminalidade, sim, não há a menor dúvida. A troca de informações entre os órgãos de segurança é fundamental. Até pode existir várias polícias, mas tem que ter um banco de dados. Hoje já está se estudando isso, né? Um banco de dados em que as informações são jogadas ali e possa auxiliar as demais, a todas as polícias. A Polícia Rodoviária, ela atua, por exemplo, mais nas rodovias, tá? Perfeito. A Polícia Militar atua principalmente na prevenção do crime, né? Antes do crime acontece, só que ali, nessa atuação preventiva, tem as informações, chega muitas informações para a Polícia Militar, e é isso que nós estamos trabalhando em conjunto. Então, isso pode ver, desde que eu assumi a DIC no ano de 2000, os trabalhos em conjunto com a Polícia Civil, a Polícia Militar, troca de informações com o próprio DEAP também, que tem muita informação. Eu consegui, pelo menos nesse período, juntar esse trabalho, fazer trabalhos em conjuntos. Isso deu resultado positivo. Só que é um ponto muito pequeno, né? A região aqui apenas que a gente está trabalhando dessa forma. Eu acho que deveria ser criado, sim, um meio de integrar todas as polícias em âmbito nacional. A sequência disso, que eu gostaria de conversar com o senhor, fugindo um pouco da especificidade da investigação e do combate ao crime organizado, em relação a esse ponto. Como fazer isso? Porque também há, na continuação disso, uma coisa que não está desapegado disso, um corporativismo sem dúvida policial, né? Da Polícia Civil, da Polícia Militar, das corporações que numa questão de autopreservação, e eu falo isso não como crítica, eu falo isso como um alerta, como um aspecto para que seja observado, respeitando o trabalho e entendendo, como a gente sempre fala aqui, a importância das forças de segurança. Esse corporativismo agora acaba sendo também um dificultor, um elemento de dificuldade para que se consiga essa união. Isso teria que partir de quem? Esse processo de unificação de trabalho que sairia dessa questão do corporativismo e fosse em direção ao efetivo combate ao crime, já que lá na justiça criminal eu vejo muito travada, que faz o contrário do que a polícia faz. De quem teria que partir essa iniciativa? A questão, eu acredito que teria que partir de uma norma, uma norma federal, deveria partir, mas é um pouco difícil, eu acredito, assim,
a integração de um modo geral. É uma coisa a ser construída com o tempo, viu, Xixo? Não há como chegar e impor hoje que vão trabalhar juntos e que essa troca de informações tem que ser. Isso é uma coisa a longo prazo, assim como a questão, eu vou levantar um aspecto, sempre comento nas entrevistas, a questão da criminalidade. A gente trabalha, constrói presídios, prende, as prisões aumentam e a criminalidade continua. Então, alguma coisa está errada em algum ponto, que eu vejo que é a educação. Se não houver assim, uma previsão de um investimento não a curto prazo, mas sim a longo prazo, como muitos países europeus, a própria China fez isso depois de uma situação difícil, um investimento a longo prazo não vai mudar a situação da violência. Enquanto houver falta de educação, por exemplo, em determinados locais, onde não há atuação do Estado, onde há falta do Estado, o traficante, por exemplo, vai pegar essa criança e vai puxar para o tráfico. Vou dar um exemplo para o senhor. Acabamos de noticiar aqui um pessoal que foi preso em Nova Veneza, furtando materiais para perfuração de poços e perfuração de rochas. Um dos que foram presos usava tornozeleira eletrônica. Então, esse é um elemento que o garantismo traz embutido na questão dos elementos que facilitam a saída do criminoso do processo de cárcere. Em grandes países, como o senhor falou, países mais desenvolvidos, onde a educação também é mais desenvolvida, mas eles têm milênios de anos a mais do que nós, de sociedade desenvolvida. Também é um hiato que nós temos que entender. Sim. Que essa distância existe. Mas, assim, nesses países, a pena é cumprida com rigor. Dificilmente alguém que é condenado deixa de cumprir a pena inteira. Isso também inibe a ação do criminoso. Se ele sabe que aqui ele tem uma ação da polícia forte, que ele acaba indo preso mais rapidamente do que em outros lugares, porque é uma integração, isso inibiu a ação das polícias, através da DIC, da Polícia Militar, desse trabalho integrado, inibiu o crime. Diminuiu o crime, por quê? Porque eu sei que aqui eles estão me pegando, eu vou sair para outro lugar onde não tem essa coisa que funciona integrada. Então, se eu vou para a cadeia e fico na cadeia, o meu custo para o crime é muito mais alto. Sim. Do que acontece na maioria. Então, esse é um aspecto que também contribui para isso. O camarada estava com a tornozeleira eletrônica, foi para casa e voltou a delinquir. Então, isso prejudica, gera para aquele leigo, eu sou leigo. Mas tem muita gente que tem menos ainda contato com a informação e que percebe essa sensação de segurança, não porque a polícia não faz a sua parte, mas é porque existe um problema que traz para a rua o marginal de novo. Eu falo assim, em nível nacional, a questão da reincidência hoje é muito alta. A reincidência, a prisão, a gente vê que a prisão hoje no Brasil, ela não está solucionando, ela é necessária, não há dúvidas, não há como deixar o criminoso em liberdade, porque o sistema, não estou falando estadual, mas o sistema não está trazendo uma eficiência que deveria trazer, né? Mas não há, tem que cumprir a lei, tem que pôr na cadeia. Algumas alternativas se traz hoje para evitar a prisão é a tornozeleira, né? E isso acontece com muita frequência. Eu já investiguei vários crimes praticados com quem estava usando tornozeleira. O bom é que rastreia, né? O bom é que a gente sabe onde é que ele andou. Então, mas pelo menos alguma coisa boa nesse sistema, né, doutor? É fácil de provar que ele esteve naquele local naquele momento, né? Então fica mais fácil a investigação. Da prova fica mais fácil. Sem dúvidas. Mas assim, doutor, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu penso que esse é um debate que nós temos que manter aberto permanentemente. Sim. Conversando com as pessoas, porque nós também só vamos orientar a população de maneira efetiva quanto à importância dela saber que ela precisa, que ela é parte dessa ação da polícia, se nós debatermos muito isso. Sim, a exaustão. A previsão constitucional, que a segurança pública é um dever de todos, né? Então, verdade. A própria questão de denunciar quando vê um crime de certa forma, um dever do cidadão de informar a polícia de onde o crime está acontecendo, de passar informações para a polícia. É um dever cívico de trazer. Isso vai colaborar para a sociedade, vai ajudar, de certa forma, a diminuir a criminalidade. É verdade. E é por isso a gente tem dito sempre, nas 5 aqui, meu querido, a gente tem dito sempre que assim, nós temos que privilegiar e fortalecer e reverenciar as forças de segurança. Durante muitos anos, nós somos diariamente, doutor, pouquinho em pouquinho, recebendo uma informação para desconstruir
a efetividade e a responsabilidade do trabalho policial. Isso em filmes, em peças de dramaturgia local. Foi se construir. Hoje você vê um filme na Netflix, vai aparecer um policial que não tem uma conduta correta, vai aparecer uma ação em que um bandido está sendo preterido pela polícia, porque é uma construção de décadas. Nós temos que desconstruir isso. Só vamos modificar quando a educação, que passa pela mídia, passa pelo nosso trabalho, contribuir com a efetiva construção de uma imagem que a polícia deve ter, né? Eu penso que um pouco dessa desconstrução prejudicou muito a participação da população no processo investigativo, no processo de solução de crimes. Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas Sim. eu acho que é nossa responsabilidade contribuir nesse sentido. Sem dúvida, a gente vê, a gente pode comparar o tratamento tanto do Estado, do próprio Estado, quanto da população da polícia americana, por exemplo. É um tratamento totalmente diferente que existe no Brasil. Existe uma forma, um respeito, um tratamento diferenciado. O policial lá, ele tem um respeito muito maior da população do que existe aqui no Brasil. Então, isso sem dúvidas, um aspecto a ser construído, sim, e talvez mostrar um pouco mais, a gente tem que mostrar um pouco mais os trabalhos que são realizados pela polícia, né? Divulgar um pouco mais esse espaço que embora o tempo é pequeno, mas dá para mostrar alguma coisa da atuação da polícia. Então, quanto mais se mostra à população como a polícia trabalha, acredito que isso, a tendência com o tempo é mudar. É verdade. A gente não vai encerrar por aqui esse debate, eu quero trazer mais vezes esse tema à flora, tanto que estou repetindo pela segunda semana seguida. Já conversei com uma doutora delegada da DPCAM, assim que ela voltar de férias também quero conversar com ela sobre isso. Quero sugerir a você, telespectador, que procure no YouTube um documentário chamado Entre Lobos, organizado pela empresa de streaming Brasil Paralelo, que traz um apanhado com depoimentos, com estrutura de informação das forças de segurança do Brasil inteiro, que mostram aspectos que influenciam efetivamente o trabalho de todas as forças de segurança. Acho que é só assim, com informação, com educação, como o senhor diz, e educação não é só das crianças. Sim. É fundamentalmente na família, em casa, o pai conversando e falando sobre isso. Porque quando um pai fala dentro de sua casa, diminuindo a importância da polícia ou desconstruindo o trabalho da polícia, ele contribui para uma criança que cresce com essa informação errada. Então não é só a escola que resolve, é fundamentalmente o lar, é a casa, né, doutor? A educação tem que partir do lar. A família estruturada, ela, independente se é pobre ou não, a estrutura familiar, ela vai gerar uma diferença e vai, com certeza, evitar a questão das opiniões e também dos crimes, né? É verdade. Doutor, muito obrigado pela sua presença, agradeço muito o seu tempo, eu sei que é muito difícil a gente conseguir esse tempo para conversar, mas eu penso que é importante. Sim. Eu vou insistir várias vezes para que a gente possa conversar e levar esse tema à exaustão. A população precisa saber que o trabalho da polícia tem uma norma, tem uma forma de ser construída e não é simplesmente ir lá e prender. Sim. Mas também não é deixar acontecer como acontece, né? Porque tem que conciliar isso, a expectativa com a realidade. Muitas vezes a vítima pergunta em situações de flagrante por que o preso foi liberado. É que existe toda uma norma, existe um processo que a gente tem que seguir e muitas vezes a própria lei não autoriza a prisão. Ou porque passou do tempo, excedeu o tempo, já descaracterizou a prisão de flagrante, tem que pôr em liberdade. Então, existem várias circunstâncias que é importante esclarecer para a população. A gente não deixa de fazer uma prisão, muitas vezes, porque quer. A gente deixa de fazer porque a lei proíbe e fazendo a prisão daquela forma ilegal, a gente pode até responder por isso, né? Não, e a resposta é assim, o bandido vai ter um advogado do Estado que vai ajudá-lo. As forças de segurança têm que bancar a sua própria defesa, o que é uma coisa revoltante, doutor. Eu vejo isso como uma maneira, eu fico vermelho, o povo diz assim que eu sou muito bravo, que eu fico vermelho na televisão, mas isso me revolta. Isso me dá um sentimento assim de angústia, porque sou eu que pago. Sem dúvida. Com o meu imposto, sou eu que pago advogado para bandido, isso é um absurdo, doutor. Me desculpe assim, o meu exagero, mas eu quero novamente voltar a conversar com o senhor e com outras forças de segurança. Eu tenho uma conversa agendada com o Tenente Coronel Zanetti também para a gente falar sobre isso,
porque nós temos que acender essa informação. Muitas coisas surgiram no dia a dia da população através da internet. Eles estão debatendo isso. Se nós levarmos essa informação, como o senhor disse, informar mais sobre o trabalho, sobre o processo investigativo e o trabalho da polícia, vai fazer com que a população esteja mais orientada sobre isso. Muito obrigado, doutor, mais uma vez, e nos colocamos à disposição. Tenho sempre dito, somos uma TV mantida por uma fundação que tem um caráter educativo e social. E é esse o objetivo da fundação. A TV não existe sem a fundação. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós queremos trabalhar. Por isso e para isso. Estamos sempre à disposição das forças de segurança e temos dado um espaço significativo a isso, porque queremos a sociedade mais segura e cônscia daquilo que é feito em favor dela. Muito obrigado. Eu agradeço. Agora, 9h13, nós voltamos depois do intervalo com as informações da previsão do tempo e as últimas notícias do programa de hoje.